Você foi ensinado a confiar em si mesmo, acreditar nos seus sentimentos, seguir sua intuição, ouvir a própria mente. Mas e se eu te disser que isso pode estar destruindo sua vida, e não de forma óbvia, de forma silenciosa, porque o problema não é você, é a versão de você que está no controle agora, aquela que você chama de eu. Essa versão mente, ela distorce, ela evita, ela foge. E o mais perigoso, ela te convence de que está te protegendo, mas na realidade, está te limitando, porque confiar em si mesmo sem questionar é o jeito mais fácil de permanecer exatamente onde você está. Pensa comigo. Quantas vezes você sentiu que não era o momento, que precisava esperar mais, que não estava pronto, parecia real, não parecia? Parecia lógico. Mas o que aconteceu depois? Nada, porque esse tipo de pensamento não te leva para frente, ele te mantém parado. E você chama isso de intuição, mas não é, é medo disfarçado de lógica. E esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Nem tudo que vem da sua mente merece confiança. Sua mente não foi feita para te fazer crescer. Ela foi feita para te manter vivo, seguro, longe de risco. E crescimento envolve risco. Por isso ela trava você, não porque você é incapaz, mas porque ela interpreta qualquer mudança como ameaça. E aí começa o jogo interno. Uma parte sua quer evoluir, outra parte quer sobreviver. E adivinha qual fala mais alto? A que grita mais, a que te dá justificativas, a que parece racional. Deixa para amanhã, não precisa disso agora. Você já tentou antes, e você acredita. Porque é você falando com você. Mas aí vem a pergunta que muda tudo. Se essa voz estivesse certa, por que sua vida não está onde você quer? Por que você continua no mesmo lugar? Por que continua repetindo os mesmos erros? Talvez, só talvez, você esteja confiando na parte errada de si mesmo. E isso dói, porque quebra uma ideia que você carregou por anos. A ideia de que sua mente está sempre do seu lado, mas nem sempre está. Às vezes, ela é o maior obstáculo. E não porque ela quer te prejudicar, mas porque ela quer te proteger de um jeito que já não funciona mais. Ela usa experiências passadas, fracassos antigos, momentos em que você tentou e não deu certo, e cria uma regra interna: evita isso, não vale o risco. E aí você começa a viver baseado nisso, e sem perceber, se limita, você para antes de tentar, desiste antes de falhar, recua antes de descobrir, e chama isso de prudência, mas é fuga. E o problema da fuga é que ela nunca parece fuga. Ela sempre parece justificável, sempre parece inteligente, sempre parece segura, mas segurança demais paralisa, porque tudo que você quer está fora da zona onde você se sente confortável, e enquanto você continuar confiando nesse conforto, vai continuar preso. Agora presta atenção nisso. A sua mente é extremamente boa em contar histórias, histórias convincentes, detalhadas, cheias de lógica, mas que não levam você a lugar nenhum. Você não tem tempo, agora não é a hora, melhor esperar mais um pouco. E o pior? Você acredita, porque faz sentido, mas crescimento não acontece no que faz sentido, acontece no que exige ação, no que desafia, no que desconforta, e é exatamente isso que sua mente evita. Então, quando você simplesmente confia em si mesmo, sem questionar, você está entregando o controle para esse sistema automático. E esse sistema foi programado para te manter pequeno, previsível, seguro, não grande, não extraordinário, porque isso exige risco. E risco é tudo o que ele quer evitar. Agora deixa eu te mostrar uma coisa que pode te incomodar. Você não precisa confiar em si mesmo para mudar. Você precisa se observar. Existe uma diferença enorme entre confiar cegamente e ter consciência. Quando você começa a observar seus pensamentos, você percebe padrões, percebe desculpas recorrentes, percebe aquele momento exato em que você começa a recuar. E aí você entende algo poderoso: você não é sua mente, você é quem observa ela. E isso muda o jogo, porque agora você pode questionar: esse pensamento está me ajudando, ou me travando? Isso é verdade? Ou é só medo? Se eu seguir isso, para onde eu vou parar? E na maioria das vezes, a resposta vai ser clara, mas desconfortável.
porque você vai perceber que estava confiando em algo que te limita, e aí vem o ponto de virada. Você para de agir baseado no que sente, e começa a agir baseado no que precisa ser feito, mesmo sem vontade, mesmo com medo, mesmo com dúvida, porque você entende que seus sentimentos não são comandos, são apenas sinais, e sinais podem estar errados. Quantas vezes você não quis fazer algo, e depois que fez, percebeu que foi a melhor decisão? E quantas vezes você seguiu o que sentia, e se arrependeu? Isso acontece porque sua mente não prevê o futuro, ela só reage ao passado. E se o seu passado foi cheio de tentativas interrompidas, fracassos e insegurança, então suas decisões automáticas vão refletir isso. Mas isso não define seu futuro, só define se você continuar obedecendo. E é aqui que a maioria falha, porque exige disciplina, exige ação sem garantia, exige ir contra o próprio impulso. E isso é difícil, muito difícil, mas é necessário, porque do outro lado disso, está a versão de você que você ainda não conhece, a versão que não recua, que não negocia com desculpas, que faz o que precisa ser feito, e essa versão não nasce de confiança, nasce de ação, repetida, consistente, mesmo quando tudo dentro de você diz para parar. Agora eu vou te fazer uma pergunta que pode te incomodar de verdade. Se você continuar confiando nos seus padrões atuais, onde você vai estar daqui a um ano? No mesmo lugar? Com as mesmas frustrações? Com as mesmas promessas não cumpridas? Porque é isso que acontece quando nada muda. O tempo passa, mas você não. E o mais perigoso, você se acostuma a não tentar, a não evoluir, a não sair do lugar, e começa a aceitar isso como normal. Mas não é, você sabe disso, por isso essa sensação de incômodo não vai embora. Ela está aí por um motivo. Ela está te mostrando que existe mais, mas você não está acessando. E o motivo pode ser exatamente esse: você está confiando demais em uma versão sua, que ainda não está pronta para te levar onde você quer. Então, ao invés de confiar, questione, observe, desafie, e principalmente, haja apesar do medo, apesar da dúvida, apesar da vontade de desistir, porque é isso que quebra o padrão. Não é entender mais, não é esperar o momento certo, é fazer, mesmo imperfeito, mesmo inseguro, mesmo sem certeza. E quanto mais você faz isso, mais você reprograma sua mente, mais você mostra para ela que o risco não é morte, que desconforto não é perigo, que agir não te destrói. E aos poucos, ela para de te travar. Mas isso só acontece se você parar de obedecer cegamente, se você parar de confiar sem questionar. Porque confiança sem consciência é armadilha. Agora presta atenção nisso. Você não precisa eliminar sua mente. Você precisa assumir o controle, usar ela como ferramenta, não como líder. Porque enquanto ela estiver liderando, você vai continuar rodando em ciclos. Mas quando você assume, tudo muda, sua ação muda, sua consistência muda, seus resultados mudam. E isso começa agora, com uma decisão simples, mas poderosa: não confiar automaticamente, e sim escolher conscientemente. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você percebeu que estava sendo guiado por pensamentos que te limitam, então faz o seguinte: comenta aqui, eu não confio mais automaticamente, mas só comenta se você entendeu de verdade. Porque isso aqui não é frase bonita, é compromisso. E se você quer mais conteúdos que vão direto na raiz, sem motivação falsa, sem enrolação, então se inscreve no canal e deixa o like, porque isso mostra que esse tipo de conteúdo precisa continuar. Agora lembra disso, sua mente pode até tentar te enganar, mas depois de hoje, você vai perceber. E quando você percebe, você tem escolha. E quando você tem escolha, você deixa de ser refém e começa a se tornar controle. A partir daqui, não é mais sobre confiar em si mesmo, é sobre se dominar. E isso muda tudo.